Maria Luísa Fontes, vice-presidente do CDL Jovem, advogada empreendedora. Do CDL. CDL. Errei, mas é perdoável. Porque ela tem um pé lá e aqui. Lá ela e foi Lou. presidente do CDL Jovem durante exatamente. muitos anos. E agora assumiu agora com a viagem de Augusto Vaz, que hoje mora nos Estados Unidos. Ela acendeu vírgula. Porque ser presidente do CDL Jovem, eu acho que é mais importante que ser vice-presidente do CDL Natal. Não, diga isso, Maria Luísa Fontes, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde, meus amigos. Muito obrigada pela oportunidade de vir falar um pouco sobre a atuação da CDL. Ainda mais em momentos tão indecisos como esse, né, que nós estamos vivendo, com essa nota agora do MP, que já está pública. Isso. Aí, verdade. sobre a retomada. E vamos conversar. Eu acho que essa conversa é muito importante para o setor produtivo e para todos da sociedade. Maria Luísa Fontes, advogada, mas que é uma querida amiga, vai sair Malu de vez em quando. Eu já ia falar Malu aqui. Malu. Ela começou falando da nota. Gente, vocês estão de cara. Ela começou falando da nota que o Ministério Público o Ministério Público Federal, O do Trabalho e o estadual recomendam, né, pela não flexibilização da reabertura econômica. A gente que estava sentindo falta, né, do Ministério Público Estadual aqui nas ações, sobretudo nas ações de fiscalização combate aos desvios de dinheiro. E aí o Ministério Público vem a público dizer não reabre, né? Agora, quais são os critérios, né? Eu vou ler rapidamente a nota, tá, Maria Luísa, com sua permissão. Fique à vontade. Vamos fazer até um link, né? Porque saiu agora poucos minutos antes do programa IOA e a gente não colocou na pauta. O MP, o Ministério Público Federal e o do Trabalho recomendam, é uma recomendação, tem peso, a excelentíssima senhora governadora do estado do Rio Grande do Norte que se abstenha de adotar quaisquer medidas tendentes a flexibilizar o isolamento, garantindo que a retomada das atividades econômicas não essenciais ocorra apenas quando for verificadas as condicionantes epidemiológicas e de percentual de taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI Covid, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 do Decreto Estadual número tal de 2020. Aos excelentíssimos senhores prefeitos dos municípios do Rio Grande do Norte que se dignem a cumprir fielmente os termos do decreto estadual, bem como dos que lhes sucederem, abstendo-se de praticar quaisquer atos, inclusive edição de normas que possam flexibilizar medidas restritivas estabelecidas pelo governo estadual. Fica ressalvada, na hipótese de necessidade local, devidamente justificada a possibilidade de estabelecimento de medidas de prevenção de caráter mais restritivo. Assinam a nota aí as instituições que eu acabei de nominar. Maria Luísa, me permita um desabafo antes. É dizer assim, o Ministério Público, nos diversos níveis, adora ocupar a função do executivo, quando não é a sua missão institucional. Ao Ministério Público cabe a fiscalização, ele é o juiz, ele é, melhor falando, o advogado da sociedade. Cabe a ele identificar e buscar ou processar aqueles que descumprirem as leis. Não tem nada que ficar dizendo quando abre ou quando fecha. Uma recomendação tem peso, inclusive peso jurídico. Infelizmente, na nossa sociedade, e é um desabafo, Luiz, isso aqui meu, infelizmente o Ministério Público nas últimas décadas, e eu falo como filho da Fundação Escola Superior do Ministério Público, eu fui aluno da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, da FENSP. Carta para dois. O Ministério Público, infelizmente, nas últimas décadas, aprendeu a colocar um machado sob o pescoço do gestor público, ameaçando ele de processos. O cara entra lá, vamos dizer, a governadora do estado do Rio Grande do Norte entra na melhor das boas vontades, olha, finalmente vou fazer alguma coisa pelo meu povo. E aí fica com um machado em cima, chamada vou lhe processar, segure, não faça o que eu estou dizendo, não, que eu vou lhe processar. É uma verdadeira chantagem emocional, sabe? Desculpa o desabafo, voltando agora para... Saber da opinião do CDL, né? Acho que é importante. Obrigada pela sua introdução. Foi mais um desabafo. Me ajudou. Esse desabafo eu compactuo, acho que é de muitos aqui. Mas antes de comentar a nota, eu queria pedir licença para fazer uma pequena retrospectiva
né, do nosso trabalho, como o Luiz já pontuou aí, já fazem quase 4 meses que a gente vem num trabalho ladeado do governo, porque o setor produtivo, em um primeiro momento, foi muito empático com a população, em especial a população de baixa renda, que naquele momento de desestrutura de assistência na saúde iria ser a que mais ia sofrer, e como de fato está acontecendo. Então foram negligências, anos e anos de negligência da saúde, e não ia ser no momento de pandemia que a gente ia transformar uma abóbora em carruagem. Então o setor produtivo naquele primeiro momento foi extremamente empático, nós ajudamos com quase 50 respiradores de manutenção, nós não conseguimos comprar, né, no primeiro momento porque o governo federal fez o bloqueio. E a partir dessa ajuda ao governo a se estruturar minimamente... Mais de R$1 milhão em doação, né, Malu? Mais de R$1 milhão do empresariado foi doado nessa primeira ação. Isso. E aí foram equipamentos, a gente ajudou a construir novos leitos, respiradores, foram uma série de coisas que a gente se sentiu no dever cívico de colaborar. E aí a gente começou a construir, paralelo a isso, um plano de retomada das atividades econômicas, né? A gente deu essa ajuda inicial para os governantes, tanto municipal quanto estadual, para que eles iniciassem e continuassem essa abertura de novos leitos para que desse conta, né, da população do Rio Grande do Norte. Começamos a fazer esse plano de retomada que foi feito com muita responsabilidade, muita empatia. Foi aprovado pelo Comitê Científico com colaborações, foi aprovado pelo Comitê da CESAP com colaborações, foi aprovado pelo governo com colaborações. E agora, nos 45 do segundo tempo, entra o Ministério Público dizendo: epa, eu não fui ouvido e não é assim não. Convocou uma reunião com o setor produtivo sábado passado, fizemos algumas pontuações juntos, o que daria certo, flexibilizamos alguma coisa e negociamos a nossa abertura para agora, o dia 24, uma vez que já estamos, o setor produtivo do Rio Grande do Norte hoje respira por aparelhos, literalmente. E o nosso oxigênio, que é o crédito, não chega na ponta. Então, acreditamos que estava tudo certo para a nossa retomada. Vamos começar a falar de protocolos aqui. Inclusive, amanhã tem uma live na CDL sobre os protocolos. Entendíamos que não era prorrogação, era momento de preparação para todo mundo estar ok. E aí, quando foi sábado, o MP nos convocou novamente. A gente achava que era para conversar apenas sobre os horários do transporte, que era o que faltava, né? Decidir qual segmento vai ficar em cada horário nas escalas. E fomos pegos de surpresa, onde tinha nessa reunião procuradores da República, do Estado, promotores, e a gente ficou, né, surpreso, né, com essa conversa, mas dialogamos com muita competência a todas as entidades, praticamente, a FIERN, a FEComércio, a CDL, a FETRONOR e a Abrazel, estavam presentes nessa reunião com o MP. Apresentamos os dados da economia, os preocupantes dados da economia, que eu gostaria de apresentar aqui em seguida. Foi apresentado que em 2005 o Rio Grande do Norte era o estado mais promissor da República e a projeção para o próximo ano é que nós só perdemos para Acre, Amapá, Amazonas, e que todos os estados da federação que já estão programando a reabertura, o Rio Grande do Norte nem de longe é um dos piores cenários, né? Paralelo a isso, me desculpe delongar, mas é importante fazer essa contextualização, porque no apagar das luzes, onde estava todo mundo preparado, chega uma recomendação como dissêmio de peso, como essa, e coloca o Rio Grande do Norte num 8, né? Porque a gente sabe que a questão do percentual de 70% dos leitos nunca foi atendido e talvez nem possa ser atendido. Eu não sei se vocês sabem, mas em janeiro do ano passado, nós tivemos 106% de ocupação de leitos. E assim sucessivamente durante o ano inteiro. E que garantia nós temos que isso vai ser diferente agora no momento de pandemia? Pois é. E a economia vai ter que parar? E só para corroborar com sua opinião, o Rio Grande do Norte historicamente nunca teve UTI para as pessoas pobres. Nunca teve. Nunca teve. Isso sempre foi um jogo de cabra cega, assim, tem, não tem, tem, não tem. Achou, não achou. Mas, Malu, deixa eu só fazer uma pergunta
faz um link com esses dados que eu acho importantes. Nós aqui estamos numa bancada com 2 pessoas que tiveram Covid, um na forma mais simples, um desenvolveu um pouco ainda mais, enfim, mas estamos aqui curados, graças a Deus e às orações dos nossos amigos e aos cuidados dos nossos amigos médicos. Em nenhum momento nesse programa a gente defendeu a dissociação de uma coisa da outra. Para nós, vida é emprego e a vida, acima de tudo, é estar ali, o coração batendo, pulsando e podendo, enfim, compartilhar momentos incríveis com sua família e também ter um emprego decente. Então, a discussão aqui é muito simples porque a gente sempre defendeu a abertura gradual, né? E é importante que se diga que gradual quer dizer o seguinte, gente, abre uma coisa assim hoje, aí daqui a 10 dias abre outro tipo de segmento. Eu vou falar em percentual. Pois é, vou falar em percentual. Isso, eu quero que você... De todos os NPJs, essa fração 1 que a gente ia abrir representa 10%. Olha, tá no vendo? máximo do número de CNPJs. E outra, né, Malu? Ainda abre com restrições, porque tantas horas para funcionar, a alternatividade, todos os padrões de higiene. Fala um pouco sobre o que vocês defendem e traz também esses números que são realmente preocupantes. A gente deve ter um resto de ano em 2021 complexos do ponto de vista econômico nesse estado. Sim. Olha, essas negociações não têm sido simples para a gente, tem sido extremamente desgastante. Mas eu acho que o que a gente fez nesse plano de retomada foi algo que não deixa a desejar para país e estado nenhum aqui. Nós criamos um plano de retomada em 4 etapas, cada etapa fracionada em 3 frações, em 5 dias cada uma, para não ter tumulto no primeiro dia, não ter tumulto no 5º dia e não ter tumulto no 15º dia. Então, os critérios que foram utilizados para quem voltaria primeiro são 2. O primeiro, não ter aglomeração. As atividades que gerassem menos aglomeração iam voltar primeiro. E as atividades que mais tivessem perdido em volume de vendas e tivessem um número de CNPJs significativo. Por quê? Por exemplo, eu tenho aí o segmento de vestuário, tecido e calçado. Eu sempre tenho falado isso. Esse segmento perdeu no mês de março 42% do seu volume de vendas, foi o que mais perdeu. Mês de abril ele já perdeu 60% do seu volume de vendas. No próximo mês ele vai perder 100%. Então assim, vai esperar o quê para tomar alguma providência em relação a isso? Eu tenho 16 mil CNPJs do segmento de vestuário, onde 10 mil são mês, sêmio. Você sabe muito bem do que eu estou falando, é um microempreendedor individual, aquela pessoa que fatura até 81 mil por ano e pode ter até um colaborador. É aquela pessoa que não conseguiu um emprego, descobriu uma habilidade e botou para fazer, começou a vender, começou a costurar, começou a vender tecido. Então, para além de um problema econômico que nós estamos criando no nosso estado, nós temos um problema social. E na Constituição, vocês dois devem saber, que os direitos sociais compreendem trabalho, saúde, segurança. Não tem um maior que outro. A educação não é mais importante que segurança. Saúde não é mais importante que economia e vice-versa. Todos são tão importantes quanto. Os dados da saúde são extremamente importantes, mas nem mais nem menos do que o dado da segurança. Como é que está a nossa segurança hoje? Qual é o índice de abuso infantil, de violência doméstica, de latrocínio? Qual é o índice de desemprego no Rio Grande do Norte? Eu vou lhe responder. Nós temos no mês passado mais de 9 mil demissões. E muitas estão seguros ainda pelos benefícios do governo federal de redução de jornada e suspensão dos contratos. Se não fosse isso, o cenário ainda ia ser mais devastador. Nós temos uma perspectiva de 8 milhões de novos desempregados no Brasil. Quem que vai pagar essa conta? Como é que vai sustentar esse povo, Sem? Dar de comida, Luiz, para essas famílias? É covarde. Essa nota do Ministério Público é covarde, porque nós estamos aqui há 4 meses sem dinheiro, não chega dinheiro nos bancos, eu vou lhe dizer por quê. 59% da inadimplência das pessoas e das empresas são bancárias. Você não emprestaria seu dinheiro para alguém que tivesse 60% de chance de te dever. Pois é. Verdade. Então é um cenário muito difícil. Nós esperamos muito. Do mesmo jeito que nós somos parceiros do governo até então. Fomos compreensivos, complacentes. Ajudamos ao governo até aqui. Eu espero que agora ele não largue a nossa mão e agarre o Ministério Público. Tenho essa expectativa.
você quando falou que a nota do Ministério Público SEMI ela é forte, vamos só lembrar de um episódio dessa pandemia, quando o prefeito de Natal liderava o processo de abertura ou fechamento, e quando os ministérios públicos, todos unidos, recomendaram que ele dissesse que a prefeitura não se pronunciasse mais através de decretos e deixasse para o governo do estado essa tarefa. E o prefeito Álvaro Dias, como você disse, com a faca no pescoço, com o machado na cabeça, retirou-se dessa discussão e foi trabalhar. E mostrar resultado, que é o que está acontecendo aí. Então, de fato, é uma nota que tem peso. Malu, existe alguma ligação, conversa em torno dessa nota com algum emissário do governo? O que é que você imagina para as próximas horas, né? Porque certamente aquelas reuniões infidáveis que já tiveram várias aí com vocês e o governo do estado, vai acontecer mais um agora, né, parece? Eles pediram um tempo, né? Suspenderam a reunião de hoje, por enquanto, para que eles tomassem pé dessa nota, mas já era uma nota esperada, pelo menos pelo setor produtivo, porque conversaram com o Ministério Público, infelizmente, porque o MP tem uma função tão bonita, gente, tem uma função tão bonita de cuidar do povo, de ajudar a população, de fiscalizar se o nosso recurso realmente está sendo bem empregado. Mas o que eu sinto, às vezes, do Ministério Público aí, Maria Luísa, eu queria desconectar um pouco a minha entidade, para que isso não respingue nela, parece-me que é um pouco desconectado da realidade das pessoas. Eu vou dar só um exemplo aqui. Eu participava de um conselho na indústria, chamada COAL, que é o Conselho de Assuntos Legislativos, e o presidente da Brinks, da Associação Nacional de Brinquedos, ele trouxe a seguinte declaração. Os ministérios, muito bem intencionados, mas com pouca visão holística das coisas, proibiram propagandas de brinquedos na TV aberta, entre um desenho e outro. O que é que aconteceu? Pergunte se passa algum desenho, quem tem TV aberta hoje. Agora a Ana Maria Braga falando bobagem e a outra lá, a ex-mulher do Bonner, falando sobre o homossexualismo às 10h30, 11 horas da manhã, e sobre beijo gay, sobre o uso de drogas para as crianças. Só passa programa adulto na TV aberta. A maioria da população não tem dinheiro para pagar a TV fechada. E não passa mais programação infantil, submetendo as crianças a YouTube, que nós não temos controle. Por quê? Porque não viu que para poder haver desenho na programação infantil, alguém tinha que pagar por isso. E eram as indústrias de brinquedos que pagavam e permitiam que as crianças de baixa renda tivessem acesso a desenhos infantis e que hoje não tem mais. Não basta ter uma boa intenção, eu preciso ter planejamento em todas as minhas ações, em todas as esferas, e o MP não tem essa visão. Lamento dizer aqui, é minha opinião, mas ele, quando determina uma visão dessa, uma nota como essa, ele não está se importando para as consequências que esse fechamento durante 4 meses. Ele não tomou essa nota 30 dias atrás, quando começou a pandemia. São 4 meses. E quem determinou esse percentual de 70% também, vou lhe dizer, não sabe a realidade do nosso SUS. Não sabe. Precisa ter planejamento nas coisas, minha gente. Tudo é conectado. O problema de saúde não se resolve só com saúde, se resolve com emprego, com educação, com segurança. E vice-versa, o problema de segurança não se resolve no âmbito da Secretaria de Segurança, se resolve com a educação, com a economia. Então não achem que o problema de saúde vai se resolver no âmbito da Secretaria de Saúde, porque não vai. Eu faço um apelo para os governos, tanto municipal como estadual, para que olhem para a economia, olhem para a quantidade de desempregados que nós vamos ter aqui nesse estado ainda pobre do Rio Grande do Norte. E não aceitem essa recomendação. Abram o dia 24 com todas as recomendações e protocolos já aprovados por todas essas pessoas tão capacitadas. Olha, Malu, eu queria dizer que eu estou procurando há algumas semanas motivos para elogiar a governadora do estado e não consigo encontrar. E eu vou ficar muito feliz de voltar aqui na quarta-feira e fazer os elogios diante do que a gente tem visto. Porque, como o Gustavo Negreiros coloca aqui no blog dele, esse mundo colorido do Ministério Público, onde o dinheiro cai todos os meses na conta de cada procurador e promotor de justiça, não pode fazer com que eles achem
que esse mundo colorido é do resto da população. É dizer assim, a governadora não tem a obrigação de seguir essa recomendação. Ela tem argumentos muito fortes para decretar a reabertura gradual da economia. Ela tem toda a sociedade do lado dela, porque a imensa maioria eu digo imensa mesmo, da população do nosso estado já não aguenta mais ser obrigada a ficar em casa sem argumentos e sem motivos. Pois é, e todos os dias você tem a orelha puxada pelo secretário adjunto da saúde, às vezes em nível nacional. Vai pra televisão e diz, não, se vocês, como é que ele fala? Parece que tá falando numa assembleia do PT. Se vocês não ficarem em casa, voltaremos aqui dia 24 para dizer que tem que continuar isolado de novo. Ora, a população não tem mais paciência, as pessoas estão aí tomadas pelo desespero, nervosas, agoniadas, os mais ricos e os mais pobres. E fora que muita doença mental está dando no meio desse caminho todo, então, viu? assim, resumo... tragédias acontecendo. E o resumo dessa ópera bufa toda é o seguinte, a gente está aqui para defender a reabertura gradual, gente, e é importante que se diga, tá? Que as coisas... O empresário vai ter o direito de... Aquele que tem shopping, por exemplo, se for reaberto, 20% de pessoas que podem entrar lá 4 horas por dia, não é isso, Malu? Até a abertura que vocês estão defendendo é ínfima, mas pelo menos que dê um pouquinho de oxigênio, porque está faltando, como você mesma disse, você usou a figura de linguagem, estão todos na UTI. Maria Luísa. Gente, é muito difícil. Quem tem fé, reze bastante pelo nosso estado, porque estamos na mão de um governo, infelizmente, mas eu tenho fé. Nosso povo tem fé, é um povo aguerrido. Eu espero muito que o governo se sensibilize com os nossos dados. Os dados da economia, infelizmente, não dá para compactuar atualmente com mais nenhuma prorrogação. Foi chegado no limite. Nós negociamos tudo, mas não podemos negociar nossos valores, nossa dignidade e no que a gente acredita, que é na força do trabalho, como locomotiva de transformação social para o nosso Estado. Então, disso nós não podemos mais negociar. E se o Estado compactua conosco, abra dia 24. Porque se ele não tem capacidade de abertura de leite na mesma velocidade, e aí eu não julgo seus motivos, gostaria muito de compreendê-los, mas não julgo. O setor produtivo é que não pode ser punido com isso. E com ele, os seus colaboradores e suas famílias. Perfeito. Olha, é dizer assim... Maria Luísa dava uma excelente política, não dava, não? Dava. A gente tá precisando de gente... Nem começa. Maluco, eu queria arrancar uma gargalhada sua. Ela tá em casa, já o esposo aparece ali proibindo ela dar entrevista. A linda Bia tá lá atrás, ela não nos ouve, a linda Bia. Brincando de salão. Brincando de salão. Tá tudo fechado. Brincando de salão. Nós, pais e mães, precisamos nos desdobrar agora, porque sem escola ainda tem mais esse grande desafio. Maria Luísa, parabéns pelo trabalho que você desenvolve à frente da vice-presidência do CDL Natal. A sua causa, a sua bandeira é justa, é a bandeira desses microfones da Rádio Cidade. Obrigado pela oportunidade de compartilhar o seu pensamento conosco aqui. Eu agradeço. E é dizer, Luiz, a gente nem combinou, mas é dizer que essa semana a gente deveria trazer Malu de volta aqui. Porque ou ela traz boas notícias, ou a gente vai ter que continuar batendo nessa tecla da reabertura. Tá chovendo gente aqui, ó, Kelsen, que entrevista espetacular. Nosso amigo Giovanni Gígio disse assim, manda um abraço pra mim. Disse, abraço, Gígio, tá ligado aqui, um monte de gente ligada e dando os parabéns, Malu, pela sua posição, porque é isso que a gente espera também do empresariado, né? Não pode ficar só balançando a cabeça, né? Igual a Calango. A gente faz parceria, a gente trabalha junto com o governo, mas tem uma hora que não dá, tem que bater realmente com força na mesa e dizer, tinha que ser uma mulher pra dizer isso, né? É verdade. Maria Luísa, desse jeito. Por enquanto, nada de política. Sua política tem que ser empresarial, porque você levantando e defendendo essa bandeira, está defendendo a bandeira do desenvolvimento social, da geração de emprego e renda, enfim, a bandeira do crescimento do nosso estado. Obrigado, Malu. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar estarei à disposição para falar os dados da economia e tudo aquilo mais que nós defendemos. Maravilha. Vamos rezar, gente, vamos rezar. Vamos rezar. Vai estar nas minhas orações. Você sabe que eu não tenho rezado por isso, mas que boa dica você me deu. Vou começar a rezar pela reabertura da economia do nosso estado. Viu? Verdade. Valeu, Malu. Obrigado, Malu.